O que é direito constitucional? É o tema do vídeo de hoje aqui no canal O Que É. Eu sou o Nelson e você seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal. Vamos começar o vídeo? O direito constitucional é o campo da ciência do direito voltado ao estudo das diretrizes constitucionais. As normas constitucionais formam um conjunto de regras e princípios que estabelecem de forma explícita ou implícita as regras contidas na Carta Constitucional de um país. Assim, a Constituição é o documento mais relevante de um Estado, visto impor limites às funções do Estado e organizar os poderes de um determinado país. No Brasil, o direito constitucional estuda o conteúdo da Constituição de 1988, que é seccionada em 9 títulos. Dos princípios fundamentais. Os princípios fundamentais do Estado brasileiro encontram-se previstos no título 1º da Constituição Federal. Dos direitos e garantias fundamentais. São direitos previstos no título 2º da Constituição Federal e são direitos próprios do ser humano. Alguns dos direitos fundamentais são o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança, o direito à propriedade. Da organização do Estado. Está previsto no título 3º e trata de um conjunto de dispositivos destinados a determinar a organização político-administrativa, ou seja, das atribuições de cada ente da federação. Da organização dos poderes. Estabelecido no título 4º, a presença de 3 poderes instituídos são características de Estados democráticos. Na teoria, esses poderes deveriam ser, como diz a nossa Constituição, independentes e harmônicos entre si. Entretanto, como já estamos acostumados a ver, essa independência não é bem assim. Agora eu te pergunto, você sabe como são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal? Se não sabe, eu vou te explicar. Eles são escolhidos pelo Presidente da República, com o aval do Senado. Você consegue enxergar essa tal independência dos 3 poderes, essa situação? Pois é, no Brasil a coisa não é bem como prega a teoria. Mas enfim, os 3 poderes são poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Temos esse tema no título 5º. Isso significa que o Presidente da República pode, ouvidos os Conselhos da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social, quando ameaçadas por greve e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções. Da tributação e do orçamento. Esse é o título 6 e trata das formas de arrecadação e cobrança de impostos. Da ordem econômica e financeira. O título 7 define as formas de intervenção que o Estado deve exercer sobre a economia, traçando os objetivos e estabelecendo os fundamentos que devem reger tal medida. Da ordem social. Tema tratado no título 8 possui como base o trabalho e tem como finalidade o bem-estar e a justiça social e se harmoniza com a ordem econômica. Os tópicos da ordem social a serem examinados se dividem em Seguridade Social, Ordem Constitucional da Cultura, Família, Criança, Adolescentes, Idosos e dos Índios. Das disposições constitucionais gerais. E no título 9 temos as disposições constitucionais gerais, que são normas jurídicas de forte caráter impessoal e abstrato, em cujo abrigo se levantam regras de comportamento amplas e aplicáveis a situações certas, mutáveis, passageiras e até situações casuais. O direito constitucional. Além do texto expresso na Carta Constitucional, o direito constitucional examina o histórico das constituições de um Estado, a doutrina, súmulas dos tribunais superiores e qualquer produção jurídica que tenha influência constitucional. Base jurídica. Por ser a base do sistema geral, o direito constitucional serve como padrão para todos os campos do direito, devendo essas outras leis se adaptarem à Constituição,
sob o risco de inconstitucionalidade, ou seja, de serem invalidadas. Princípios do direito constitucional. Os princípios ou conceitos são os fundamentos que norteiam a execução do direito. Esses princípios estão presentes na organização jurídica e representam os padrões que devem ser considerados pelos operadores do direito na aplicação das normas. Princípios fundamentais do Estado brasileiro. Soberania. É a possibilidade de um Estado se organizar em todas as dimensões, isto é, nos aspectos políticos, jurídicos e econômicos. No cenário global, a soberania significa o poder de um Estado ser livre para fazer o que bem entender, desde que dentro do seu próprio território. Cidadania. A cidadania é a capacidade que as pessoas têm de participar da organização política do país, seja de forma direta ou indireta. No Brasil, essa participação se limita a votar nos seus representantes. Dignidade da pessoa humana. Esse princípio determina que, dentro de um Estado democrático de direito, as ações do governo devem garantir aos cidadãos o exercício pleno de todos os direitos sociais e individuais, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esse princípio assinala que o Estado brasileiro preza pela liberdade das pessoas poderem empreender. Isso é uma característica dos sistemas capitalistas. Pluralismo político. O pluralismo político significa que as pessoas são livres para participar de forma ampla e efetiva da organização política do país. Princípios constitucionais aplicados aos processos. A Constituição estabelece os seguintes princípios a serem aplicados no direito processual. Devido processo legal. Está baseado no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Esse princípio garante que todos tenham direito a um processo justo, com todas as etapas previstas na lei, incluindo obrigações e garantias. O devido processo legal estabelece um ato processual que será válido somente se todas as etapas previstas em lei forem respeitadas. Contraditório e ampla defesa. Esses princípios são previstos no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal e nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil. O contraditório é o direito de resposta garantido à parte demandada em todas as fases do processo. A ampla defesa assegura que, na apresentação da resposta, a parte demandada possa recorrer a todas as ferramentas processuais cabíveis. Isonomia. A isonomia está prevista no artigo 5º caput e inciso 1º da Carta Constitucional de 1988 e no artigo 7º do Código de Processo Civil. A isonomia determina que todas as partes devem ser tratadas de forma igual em relação ao exercício de direitos e deveres. Juiz natural. O princípio do juiz natural está previsto no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal de 1988 e prevê que ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade competente. Esse princípio tem reflexos nas regras de competência, bem como determina a imparcialidade do julgador. Inafastabilidade da jurisdição. Também é conhecido como o princípio do acesso à justiça. Está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição de 1988. De acordo com esse princípio, qualquer direito ameaçado ou lesado poderá ser discutido em juízo. Publicidade. Este princípio está previsto no artigo 37, inciso 9 da Carta Magna e nos artigos 11 e 138 do Código de Processo Civil. De acordo com esse princípio, para atender o interesse público e garantir a fiscalização da justiça, os atos processuais devem ser públicos, salvo os que exijam segredo de justiça, sob pena de nulidade. Celeridade. É também conhecido como o princípio da duração razoável do processo. Está previsto no artigo 5º, inciso 77 da Constituição e no artigo 4º do Código de Processo Civil. Esse princípio determina que os processos devem ser finalizados em tempo razoável para que se garanta a utilidade da decisão. Fontes do direito constitucional. Fontes do direito constitucional são as formas pelas quais uma norma é formada e inserida no ordenamento jurídico.
As fontes do direito constitucional são o direito natural, a Constituição, os costumes, a jurisprudência e a doutrina. Bom, se conseguir te ajudar, deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal. Agora fui, tchau!